Você quer saber o que você precisa estudar ou melhorar para ser considerado um programador ou uma programadora pleno e sênior? Então fica por aí porque a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre as competências que definem esses programadores. Como eu já falei, não existe uma coisa que define um júnior, um pleno e um sênior. Mas para mim, na minha visão, no que eu vejo do mercado, e eu também estou roubando aqui esse conteúdo de um chefe que eu tive que apresentou a visão dele. Esse chefe até trabalhou no Vale do Silício. E ele apresentou a visão dele do que era um júnior, pleno e sênior. Então, eu até uso um pouco do conceito que ele explicou. Mas, enfim, eu acredito que para definir um júnior, pleno e sênior, você consegue usar algumas competências para chegar nessa conclusão. Ou seja, não é só uma coisa que define um júnior, pleno e sênior. São algumas coisas. E eu vou falar sobre essas coisas a partir de agora. A primeira competência aqui dessa lista é o domínio tecnológico. Esse termo aqui que eu inventei, mas que não é tão complicado quanto parece. É até relativamente óbvio. Que é o quê? O quanto de conhecimento técnico que a pessoa tem para realizar o trabalho dela. Infelizmente, a gente, principalmente quando a gente está no começo da carreira, quando a gente é júnior, a gente tende a acreditar que esse ponto de domínio tecnológico é a mesma coisa que saber o quanto que eu sei sobre uma linguagem de programação ou o quanto que eu sei sobre um framework, né? Então a gente espera até que o sênior seja aquela pessoa que sabe tudo sobre Java ou sabe tudo sobre Symfony ou qualquer outra ferramenta. E não é bem por aí que a pessoa vai ficando sênior. Geralmente um programador júnior, ele tem um conhecimento sobre algoritmos, ele tem um conhecimento sobre uma linguagem de programação, talvez sobre um framework, mas o grande ponto é que ele não tem muita experiência em como usar essas ferramentas. E é por isso que as empresas e principalmente o time de produto ou o chefe dessa pessoa que desenvolve, na hora que precisa passar uma demanda para ela, precisa ser o mais detalhado possível. Ou seja, a pessoa está escrevendo uma tarefa pedindo alteração no site. Se essa tarefa está indo para um júnior, é importante que a tarefa seja o mais detalhada possível. Não só da mudança em si, mas também dos passos técnicos, do que é preciso fazer para resolver esse problema. Por quê? Porque o júnior ele não vai conseguir se desenvolver sem ter isso bem detalhado. Além disso, o júnior vai precisar sim de um apoio ali diário para ir se desenvolvendo e resolvendo essas tarefas. Isso é esperado de um júnior. Quando o tempo vai passando e essa pessoa se torna um pleno, ela já não precisa tanto assim de um detalhamento extenso sobre o que é para fazer tecnicamente. Ela precisa saber o que o produto está pedindo, o que é preciso ser alterado num site, por exemplo, e talvez algumas dicas técnicas de como chegar nessa solução, e a partir disso ela já consegue pegar na tarefa e se desenvolver sozinha. Porque ela já tem uma experiência, ela já tem uma vivência resolvendo vários tipos de problemas, então ela consegue se desenrolar sozinha. E quando ela vira um sênior, aí ela trabalha muito próximo com o produto, ou seja, ela sabe o que o produto quer, qual é a alteração que o time de produto ou os outros times que não seja o time técnico, né, querem para o site, ela sabe o valor que isso traz e ela tem o domínio técnico e ela sabe como, né, usar esse conhecimento técnico, esse domínio tecnológico para resolver o problema do negócio. Então, às vezes, o ticket que chega, o ticket é a tarefa que chega para esse desenvolvedor sênior nem tem uma descrição num nível técnico, não tem praticamente nada técnico, porque o sênior ele tem o conhecimento para olhar para esse problema
e ver várias soluções possíveis para esses problemas e escolher uma que ele vai julgar ser a melhor para aquele problema. O domínio tecnológico também tem a ver com, depois de escolher qual a solução, não é, vai ser desenvolvida, é também saber como essa solução se encaixa no sistema como um todo, né? Hoje em dia a gente não é muito difícil a gente ter sistemas que são bem complexos, que se ligam com outros sistemas internos, que leem banco de dados, fontes de dados diferentes. Então, é importante, nesse ponto de domínio tecnológico, entender como essa pecinha que a gente está fazendo se encaixa no todo. E quais são os possíveis riscos que essa pecinha, que essa solução nova traz para o sistema, né? E se esse risco virar um problema, como que o programador ou como que a equipe consegue se resolver de uma forma fácil? Ou seja, é ter uma visão ampla da tecnologia, né? Um júnior, ele também não consegue ver o sistema de uma visão macro, ver o sistema como um todo. Ele vê a solução dele ali encaixando, mas ele não consegue ver o impacto disso no resto. O pleno já tem uma visão um pouco melhor e o sênior é o cara dessa lista aqui que tem a maior experiência para ver o impacto em outros sistemas, em dependências, enfim. Tem uma visão geral sobre o impacto da solução. O segundo ponto aqui, a segunda competência que eu acredito que define um júnior, um pleno e um sênior é o profissionalismo. É até estranho falar de profissionalismo, né? Mas quando a gente está no começo da carreira, quando a gente é júnior, a gente foca muito no domínio tecnológico, assim como eu disse, né? Então a gente acredita que tudo é sobre código. A gente foca muito em aprender linguagens, em aprender frameworks, em aprender paradigmas de programação, mas à medida que a gente vai avançando na carreira, na verdade deveria ser daqui para lá, né? Avançando na carreira, a gente descobre que tem muitas outras coisas ao redor da programação que são muito importantes. Algumas delas até mais importantes, na minha opinião, do que ser um expert em programação. Saber se relacionar com as pessoas do seu time e pessoas fora do seu time é imprescindível, é um mínimo. Saber se comunicar também, né? Porque se relacionar, ok, você pode ter um relacionamento bom, mas saber se comunicar com outras áreas ou dentro do seu time também é muito importante. Às vezes a gente está tão focado em ser técnico que a gente só consegue falar a língua do techniquez ou a linguagem técnica, né? A gente precisa aprender a ter uma linguagem universal, né? Tem estudos que estão muito na moda, digamos assim, que falam sobre linguagem ubíqua, onde todo mundo da empresa precisa falar a mesma linguagem. Senão o programador fala de um jeito, a pessoa que está pedindo alteração no software fala de outro, e isso não leva a empresa para frente. Então não adianta nada você saber muito sobre tecnologia, mas não conseguir explicar para uma pessoa fora da área como você está resolvendo o problema, né? Sem falar sobre a tecnologia em si. Por fim, mas não menos importante, se eu puder resumir o profissionalismo em um conceito, eu vou dizer que ser profissional é ser dono, é ser responsável, ser dono de uma funcionalidade ou de um problema. Se uma tarefa chegou para você e para você criar algo novo no site, você é o dono dessa tarefa. Isso quer dizer que quando tem alguma dúvida, quando está faltando alguma informação, você é a pessoa que vai atrás dessa informação. Você conversa com pessoas, você programa, você questiona os cenários, enfim, você é o dono por tudo, você é o responsável por aquilo.
Você vai desenvolver, você vai resolver os pontos que não estão claros e você vai entregar essa parte do software. E a mesma coisa quando é um problema. Quando é um problema principalmente relacionado a algo que você fez, você é o dono desse problema. Eu demorei bastante para entender isso. Mas ser o dono quer dizer que você é o responsável por aquilo. Você vai sentar na cadeira e você vai dizer para os seus colegas de equipe: calma, eu vou resolver isso. Ok que pode ser que você não tenha experiência o bastante para dizer essas palavras e para ter essa postura. Então é por isso que eu acho que esse profissionalismo e ser dono das coisas define bastante um júnior, um pleno e um sênior. Quando a gente é júnior, é bem difícil a gente ter essa postura, até porque a gente não tem tanta experiência, pode ser que a gente nunca tenha passado por um grande problema numa empresa, né? Então, como que a gente vai ter essa segurança, né? É muito difícil ter essa segurança no começo e é muito normal também. À medida que a gente vai daqui para lá, à medida que a gente vai caminhando e vai se tornando sênior, a gente tem uma clareza, a gente tem uma segurança maior que, calma, problemas acontecem na nossa área, é super comum isso, a gente está aqui para resolver. Eu vou ajudar o máximo que eu puder, eu vou resolver esse problema, ou eu vou dar todo o suporte para que outra pessoa consiga resolver esse problema com os conhecimentos que eu tenho. Então, ser profissional nesse sentido de ser dono é isso. À medida que a gente vai deixando de ser júnior para pleno e depois para sênior, a gente vai ficando mais capaz de ser dono das tarefas e de ser responsável pelaquilo que a gente desenvolveu. O terceiro e último ponto, né, a última competência que eu acredito que define um júnior, um pleno e um sênior é o business, ou o negócio, ou o produto. Quando a gente é júnior, eu já disse isso aqui, mas quando a gente é júnior, a gente vê as coisas muito do âmbito do código, da tecnologia. E quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não é sobre tecnologia, né? A gente tem que entender o produto. E a tecnologia é só uma forma de resolver, de dar suporte ao produto. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha no Uber. E aí no Uber, né, o motorista se cadastra pelo aplicativo e provavelmente em algum momento ele tem que ter um treinamento para saber aquelas perguntinhas que ele vai ter que fazer, se o ar tá bom, se você gosta da música, esse tipo de coisa, né? Um treinamento para você entrar no padrão Uber. Quando a gente é júnior, pode ser que a gente veja esse treinamento como uma feature, como uma funcionalidade do aplicativo, né? A gente pode criar uma seção no aplicativo onde a pessoa entra e aí tem as videoaulas e aí tem a seção de comentários, de dúvidas e aí tem as apostilas, tudo ali no app, não precisa sair de casa, etc e tal. Mas será que essa solução é uma solução boa? Será que não ter essas coisas no aplicativo e simplesmente na empresa ter uma equipe de treinamentos que vai agendar uma sala, vai colocar todo mundo nessa sala e treinar essas pessoas, será que essa solução não é mais barata do que a do aplicativo? Ou será que ela não é a mais viável ou até a mais assertiva? Porque a gente está ali numa comunicação real com os novos funcionários, né? Será que isso não é melhor do que a tecnologia? E esse é só um exemplo, né, de como o profissional júnior ele está tão distante do produto, né? Ele está tão mais perto da tecnologia que ele vê tudo como uma solução tecnológica. E às vezes não. Às vezes a gente tem soluções que são melhores sem tecnologia. Eu sei que isso é bem estranho, mas quando eu percebi isso também as coisas mudaram bastante para mim. A tecnologia é uma forma de resolver as coisas, mas às vezes ela não é a única forma e às vezes ela não é a melhor forma. É bem estranho pensar nisso, né? De novo, à medida que a gente vai avançando e chegando num nível de sênior, a gente vai trabalhando mais perto do produto, a gente entende o produto, não só
num nível técnico, mas também como um nível da resolução do problema que ele está tentando resolver, de todas as pontas da empresa, né? Às vezes a gente faz um sistema que é um sistema financeiro e o que acontece depois, né, que a gente gera o relatório? Esse relatório vai para um time e o que esse time faz? Esse tipo de envolvimento com outras áreas é algo que eu, Claudson, espero de um profissional mais sênior, né? Diferente de um profissional mais júnior. E se você pensa em avançar, né, em se tornar mais sênior, eu acho que é algo que você deve trabalhar para alcançar. Baseado nesses 3 pontos, né, nessas 3 competências que para mim ajuda a definir um profissional júnior, pleno e sênior, também dá para entender por que é tão complicado realmente definir esses profissionais, né? Por que não existe uma linha que fala, ok, essas pessoas são júniores e essas são pleno. Porque pensa comigo, o primeiro ponto foi o ponto de domínio tecnológico. Vamos supor que tem uma pessoa que trabalha há 10 anos com blogs. Ela cria blogs em WordPress, que é uma ferramenta para criar blogs em PHP. Né? Ela tem tanta experiência, tanto domínio tecnológico em WordPress e nessas ferramentas que muito provavelmente não é obrigatório, mas é muito provável que essa pessoa seja considerada sênior nessa empresa. Agora, vamos supor que, depois desses 10 anos trabalhando com blog, essa pessoa resolveu mudar de área. Ela viu uma vaga no Instagram e ela aplicou para essa vaga. Só que o Instagram não é um blog. O negócio, o business, né, que é um dos pontos que eu falei, não tem nada a ver ou é bem distante do mundo dos blogs. E a pessoa não sabe como desenvolver algoritmos para deixar uma imagem com mais brilho, imagens mais saturadas, quais são os algoritmos de filtros, né, do Instagram. Ela nunca trabalhou com esse tipo de coisa. Então ela está bem distante nesse ponto de business. E além disso, as tecnologias, né, o domínio tecnológico que ela tinha no blog, não é bem distante do domínio tecnológico que ela precisa para trabalhar no Instagram. Eu não lembro aqui, eu estou chutando, né? Mas vamos supor que o Instagram trabalhe com React, eu acho que o aplicativo é feito em React. Vamos supor que o back-end é feito em Java e a pessoa tem experiência em PHP WordPress e aqui é Java Kotlin. Enfim, essas distâncias entre o emprego antigo e o emprego novo fazem com que, na minha opinião, uma pessoa possa sim ser sênior em um trabalho e se ela mudar para outra empresa, ela pode deixar de ser sênior. Isso para mim é muito aceitável. Deixa nos comentários o que você acha disso. Eu acho tão aceitável isso porque tanto que eu já fui júnior, eu já fui pleno, eu já fui sênior, eu já fui líder técnico e agora eu sou pleno de novo, pelo menos para a empresa lá. A empresa definiu um plano de carreira e para a OLX eu sou um software engineer. Isso quer dizer que eu voltei na carreira, quer dizer que meu próximo emprego vai ter que ser um pleno também, ou não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que para o contexto que eu estou, eu tenho um nível de conhecimento diferente do contexto antigo que eu estava. À medida que a gente vai avançando na carreira também, se tornando mais sênior, essa definição de júnior, pleno e sênior vai deixando de fazer sentido. A verdade é que se você tem um contrato ok, se você ganha o seu salário, porque sim, nós trabalhamos para ganhar um salário, né? Se o nosso salário está ok, para mim não faz a menor diferença se eu sou um júnior, um pleno e um sênior. Para mim, não importa. Nossa, eu falei muito nesse vídeo. Tem 44 minutos que eu estou falando. Espero que na edição fique menor. Esse vídeo, esse assunto, meu Deus, dá muito pano pra manga, dá pra fazer mais vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixa um joinha. Deixa um comentário se você concorda comigo nesses pontos que eu levantei, se você discorda.
que você acha? Você acha que você é um júnior? Você tem alguma experiência com trabalho? Deixa aqui nos comentários alguma coisa que você acha sobre esse assunto. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo do canal. Não se esqueça, isso daqui não é um bug, é uma feature. Tchau!